Oi pessoal, bom dia. Mais um vídeo aqui para o canal. Esse final de semana vi um vídeo bastante interessante, um filme bastante interessante, que é O Milagre da Cela 7, né? É um filme, é uma obra de ficção. Ela conta uma história de um pastoreiro, né? É um homem com uma deficiência cerebral, com um pouquinho de infantilidade, não sei se ele é um autismo, alguma limitação ali cognitiva, e ele é um pai. Ele é um pai no filme, tem uma relação com a sua filha, Ova, o nome dela, mais ou menos ali uns 6, 7 anos. E o filme ele se torna dramático no ponto em que ele é envolvido, o pai, né, de nome Memo, ele é envolvido num acidente, né, morre uma outra garota, uma outra criança nesse acidente. Ele não consegue se explicar o que aconteceu, ele estava no local do crime. E essa menina de nome Seda, ela é filha do tenente coronel ali da Turquia. O filme se passa na Turquia. E o tenente coronel, né, ao fazer buscas pela sua filha, encontra ela morta nos braços deste pastoreiro, do Memo. Logicamente, tendencia, né, a achar que ele tinha matado aquela criança. E aí nós vemos o primeiro ponto de um absolutismo do Estado, né? Que é algumas ausências ali das garantias do poder punitivo do Estado, né? A gente vê que o tenente-coronel ele tenta matar, né, o protagonista, né, o Memo, que tem a deficiência cerebral. Ele age como uma criança, muitas vezes. E ele tenta matar, né, o homicida e é reparado pelos seus subordinados. E na hora ele sentencia a prisão e a condenação do Memo à pena de morte, à forca, né? Então a gente vê aí, de novo, né, falando do absolutismo do Estado e de como e de uma fragilidade de um sistema, né, de algumas garantias individuais também. Acho que é o próximo ponto. Então eu vou tentar mesclar aqui a sinopse do filme com o que eu entendi de emprego da parte jurídica legal, lembrando que é o primeiro semestre, né? Me sinto muito munido aí de informação, mas esse ponto aí, essas reverências aí eu faço no final aos belíssimos professores que nós temos. Mas vamos lá. Memo ele é condenado, né? Ele é sentenciado à prisão, ou sentenciado, condenado, às vezes eu vou me perder um pouquinho nesses termos. Ele é enviado à prisão e aí numa situação top-down, assim, de, de informação, de diretriz, ele é incluído numa cela, a cela 7. O filme se chama O Milagre da Cela 7. Ele é posto na cela 7. O diretor do presídio ainda pede, o diretor do presídio pede para que não seja disseminado que ele matou uma criança, para não sofrer represálias dos presos que lá estão. Era mais ou menos uns 10. Essa informação chega aos presos que tentam matá-lo, né? Como existe essa lei da cadeia para estuprador, para quem comete crimes contra a criança, a gente sabe. E aí não consegue matar, ele fica muito machucado, ele não entende o que está acontecendo. E ele, mesmo assim, ele entende que todos ali são amigos dele, né? Ele tenta criar na cabeça dele uma ilusão de que, por mais severos que aquelas pessoas sejam com ele, os outros presos, são todos amigos dele. E ele relata isso nas cartas que ele tenta enviar para a filha dele. Neste momento, a filha dele está absolutamente é, em prantos, né? Tentando achar o pai dela, tentando saber o que aconteceu, porque o Estado também não dá essas garantias a ela e nem a avó dela, que são as únicas pessoas da família do nosso querido protagonista Memo. Como a gente já citou, né, a gente teve no filme inteiro, né, por parte do Estado, por parte dos outros presos, uma supressão das garantias, dos direitos, as garantias individuais, né? O Memo não teve direito a um advogado, não teve direito a ampla defesa contraditória, não teve testemunhas, né, para
para que pudessem ali fazer algum tipo de ressalva, algum tipo de contextualização do crime, né, cometido, né, ou do falecimento da vítima, né? Enfim, nós tivemos ali tortura por parte do Estado, por parte dos outros presos, e nós tivemos ali uma sentença à morte que não teve muito o que mudar durante o filme, né? Não teve muito o que se fazer sobre esse tema, e aí empregando mesmo, né, a supressão ali do direito à ampla defesa e contraditória. Eu tenho quase certeza que é isso. É, dá uma sensação de injustiça, porque porque aquele cara, o Memo, ele tinha um amor incondicional pela vida. Ele não tinha um tratamento exemplar só com a filha dele, ele tinha um tratamento exemplar com os outros presos. Tem uma frase ali no filme que fala que amar não é você se sacrificar pelo outro, né? Amar é você viver pelo outro. Então amar não é sofrimento. Eu achei isso incrível. Se eu não me engano, o parâmetro que eles usam é de suicídio. Amar não é você se suicidar pelo outro, é você viver pelo outro. Aquilo me acendeu assim, puta, o amor é muito diferente, né? O amor ele é fazer mais, e o Memo fazia mais pelos seus companheiros de cela e fazia mais pela, pela filha, pela mãe, pela sociedade. Ele ensinou muito a ponto dos outros presos, com o passar do tempo, verificarem, tiverem quase que a certeza de que ele não era a pessoa que tinha cometido, ele era incapaz de cometer aquele crime com uma outra criança. Então, eles foram colhendo algumas informações, alguns comportamentos do Memo, como a defesa de um assassinato, um possível assassinato um possível homicídio dentro da cela, que ele tomou a frente e protegeu o líder da cela, só embasavam como ele tinha ali uma sensibilidade para a vida. E aí depois chegou outros elementos, né, outros elementos muito mais embasados, os fatos que realmente provavam a inocência do Memo. Memo não tinha cometido o crime, ele não tinha cometido aquele homicídio, desculpe se eu falar suicídio, mas é homicídio, não tinha matado a criança, não tinha matado a filha do coronel, Seda, e vocês notaram que a todo momento eu falei que ele tinha uma incapacidade cognitiva, ele tinha uma deficiência mental, ele parecia ali ter um pouquinho de autismo, um grau muito forte de autismo, talvez. Então, caracteriza como ele não era absolutamente incapaz, né? Nós temos os absolutamente incapazes, nós temos os parcialmente incapazes, né, dentro do Código Penal, e nós temos o inimputável, né, ou semi-inimputável também, que são as pessoas que têm algumas deficiências que não isentam do ato ilícito que foi cometido por essas pessoas, mas eles têm um outro tipo de penalidade porque eles não têm a consciência do ato. Então, se cometeu uma ilicitude, a ilicitude ela é tratada como ato ilícito, mas a pena ela tem outra prerrogativa. Depois eu acho que eu fiz algumas anotações, depois eu acho sobre como que é essa pena, né? Como que é essa punibilidade, enfim, como que é essa pena para quem é inimputável. Então ele não poderia ser preso como um cidadão comum, ele deveria ter sido julgado considerando aí todo esse espectro, né, funcional, né, cognitivo dele. E nós vimos também que os laudos dos médicos foram favoráveis a uma cognição normal. Ele era uma pessoa normal para os médicos. Logicamente não, né? Isso tudo foi comprado para que ele pudesse ser objeto de sentença de morte. O tenente-coronel queria mostrar para a sociedade, acho que estava em época de eleições também, alguma coisa relacionada à ditadura ali, que o exército é muito forte, e ele queria mostrar para a sociedade o quão forte era o Estado e o que acontecia com quem andava fora da lei, principalmente para o tenente-coronel que teve ali a supressão da vida da sua filha, né? E eu entendo esse ponto, né, olhando de forma bem isolada,
como que a dor do coronel e da sua esposa, e ele querer fazer alguma coisa por ele, pela sua esposa, porque depois ele fica sabendo, teve uma testemunha ocular, um desertor do exército, uma testemunha ocular, que foi depor, se prontificou a depor a favor de Memo e que ele não era, não havia cometido aquele crime. Esse desertor é assassinado pelo tenente-coronel. Antes de ser levado a... Não sei nem se tinha júri, não sei nem se tinha... teve audiência, não teria audiência, mas ele ia... Ele chegou aí à delegacia a falar com o delegado, com o investigador, que Memo era inocente, mas o tenente-coronel pediu para falar com ele, criou uma cena ali de fuga e assassinou o desertor. E aí falou também no filme que o desertor, por ele ser desertor, o Estado não o protegeria, nem investigaria o crime, porque ele era um desertor, né? Acredito que desertor está associado à traição de pátria, então ninguém ia investigar aquele crime, ainda mais com um tenente-coronel que tem força ali de lei, né, naquilo que ele dá de opinião. Então o tenente-coronel queria matar Memo, mesmo agora sabendo que Memo não tinha assassinado a sua filha. Nisso, o que eu posso entender, né, a gente estudou bastante isso, o princípio da fragmentariedade e o princípio da intervenção mínima do nosso Código Penal. Eu acho que cabia aqui porque, como ele era inimputável, né, eu acho que outras áreas do direito poderiam atuar. A parte penal ali não era tão aplicável porque não houve homicídio e a gente está falando de alguém incapaz, né? Alguém que tinha esse problema cognitivo. Então, no resumo, o final do filme é lindíssimo, vale a pena você ver essa parte do amor à vida, de valorizar a vida, do milagre. O milagre da Cela 7 não foi somente a obra de ficção. O milagre da Cela 7, eu li isso, depois eu cito o autor, que é um jurista, ele fala de como, olha que lindo isso, de como as garantias individuais, de como nós nos preocuparmos com os direitos humanos, de como a força legislativa ela pode dar uma conotação de milagre, né? Logicamente longe de achar que somos santos, o milagre vem de Deus, o milagre é divino, mas como esse equilíbrio, como essas garantias podem me arrepiar, podem trazer um pouco dessa sensação de que houve justiça. Quem sabe justiça não é também uma forma de milagre, né, concedido por Deus. Foi muito interessante, depois eu pego a citação do jurista que fez isso. Então, no geral, o que a gente observa? Né? A gente observa um sistema de Estado assim, absolutamente falido, né? Há um desequilíbrio entre os poderes, uma necessidade de reforma legislativa, a supressão das garantias individuais do cidadão e como é forte os direitos humanos, né? A ausência, a gente estudar sobre os direitos humanos, sobre a sua ausência, a sua importância. Eu saí ontem, né, quando eu vi o filme, absolutamente tranquilo de que a pena de morte ela não resolve e ela pode ser usada nos sistemas absolutistas como uma forma muito, muito desleal, injusta, né? E nós estamos falando a todo momento de vida. Então eu queria fazer aqui uma ressalva. 3 aulas que nós tivemos nesse primeiro semestre. Professora Edmara Veríssimo e professora Cláudia Trajano. A Cláudia Veríssimo dá aula de Direito Penal e Código Civil e a Cláudia Trajano dá aula dos direitos humanos e como a gente conseguiu identificar bastante elementos dessas três aulas por essas 2 professoras e elas são assim excelentes, são professoras assim que faz a gente mergulhar no assunto e realmente ter aquele impacto e fazer a gente repensar. Então é isso, basicamente, essa é a minha análise sobre o filme e onde eu encontrei elementos jurídicos que daria para a gente
discutir um pouquinho. Eu espero que todos vocês tenham gostado, ainda mais os meus professores, que isso foi matéria de prova, hein? De trabalho, tá bom, pessoal? Uma ótima semana a todos. Professora, muito obrigado por o filme. Professoras e professores da Universidade de Anhanguera, muito obrigado pelo tato, pelo carinho, pela essa profissão tão louvável que é de lecionar, que é de ensinar, que é de fazer a gente sair da nossa zona de conforto e abrir um pouco a mente, tá? O direito salva. Tô adorando. Fui. Tchau, tchau.